Fala galerinha, vamos lá com o Papai Thieres. Thieres, é o seguinte, o negócio é esse de mercado financeiro, como que esse negócio funciona? Vamos lá, solta o verbo aí, vamos ver o que você tem para me ensinar. Até então, estou cansado de YouTube, né? Mas se for uma coisa que eu não aceito, uma coisinha mediana, prefiro pular a etapa. Então, pessoal, assista esse slide até o final, tá? Então vamos nessa. Pessoal, primeiramente, bem-vindo aí ao nosso mini curso. Gostaria de agradecer a presença de todos que se inscreveram, mesmo que por curiosidade. Estou no mercado há 5 anos, então vou falar um pouco também da minha trajetória para vocês. Estou consistente há 3 anos. Em 2018 eu já migrei para o mercado B3 como investidor. Achei muito interessante como investidor, mas achei o lucro muito pequeno, acostumado com opções binárias antes de entrar como investidor. Comecei em 2018 a operar meu próprio capital e hoje eu não só opero meu capital na B3, como opero no Forex, como opero nas opções binárias. Nas opções binárias eu me destaquei muito no início e fiquei entre os 10 melhores traders do mundo e desde então eu venho mantendo essa consistência, estou sempre entre os melhores. Não só entre os melhores, como estou ajudando a meus alunos a se tornarem também os melhores. Então nós temos depoimento até não caber mais. Então, pessoal, Thieres, mas se você ganha tanto dinheiro nesses mercados, por que você se interessa tanto nesse mercado educacional? Pessoal, após ler um livro da XP, lá do Guilherme Benchimol, até então eu era contra. Depois de ler esse livro, eu vi que grandes empresas, grandes instituições também trabalham na área educacional. A Empíricos, entre aspas, também trabalha nessa área educacional. A XP iniciou nessa área educacional e está até hoje. Hoje também tem outros ramos de negócio. Então eu falei assim, cara, por que eu sou tão preconceituoso a ponto de não estudar melhor esse marketing digital? E comecei a estudar e vi que realmente é uma das fontes de renda. Por quê? Eu sou especialista em aumentar minhas fontes de renda. Então, eu não dependo só de uma fonte de renda. Eu tenho minha carteira de investimentos, que eu estou investindo a longo prazo. Eu tenho seguros de vida que cobre a minha família caso aconteça alguma coisa comigo que a gente não está livre de nada. Eu tenho opções binárias, que são as operações que eu faço dia a dia, coisa que eu opero de segunda a sexta na nossa sala de operações, sala pela qual vocês irão fazer parte. Então, eu quero introduzir vocês nesse mercado de maneira consciente. Às 9 horas eu opero nas opções, eu opero B3, eu opero mini índice. Eu me familiarizei muito com índice, eu gosto muito, estudo muito e vocês vão poder provar isso aqui. Quando me sobra tempo ou quando acontece algum evento extremo, eu opero no Forex, porque eu opero fundamento no Forex, então eu preciso de um atentado terrorista, eu preciso de uma morte de um presidente, eu preciso de uma catástrofe, eu preciso de um terremoto para eu poder aproveitar e surfar essa onda que é a minha especialidade, tá? Opero também análise gráfica, análise técnica, porém o Forex acaba tomando muito tempo pelo qual eu prefiro me dedicar nas outras fontes de renda que eu ganho tanto quanto e não preciso ter tanto capital envolvido, tá? Porque uma coisa é você ganhar muito e envolver muito capital para isso. Então, por exemplo, no Forex, para eu fazer uma grana que para mim hoje seria legal, eu teria que estar pelo menos $100 mil posicionado. Não que eu não tenho, mas se eu posso ter uma fonte de renda que eu não preciso ter $100 mil e ter $10 mil e eu ter o mesmo retorno, por que eu vou arriscar mais se eu posso envolver menos? Então, eu opero Forex, mas não é minha principal fonte de renda, é uma das fontes. Então, toda vez que eu estou com um tempinho bom, legal, eu vou lá e opero, mas a gente vem se dedicando a esse mercado. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos e sem mais delongas, vamos ao detalhe. Vamos lá. Vocês sabiam que o dinheiro de vocês parado lá na conta corrente, olha só, lá na conta corrente de vocês é emprestado no mercado financeiro? Como assim, Thieres? Meu dinheiro lá no banco, o banco empresta o meu dinheiro? Sim, pessoal, presta. Vou falar disso lá na frente. O mercado financeiro é um ambiente de negociação de produtos financeiros. Uma coisa que vocês não sabem, uma coisa que vocês ficam se perguntando, e aí? Como toda negociação, existem duas partes. Duas partes, né? A que possuem interesses parecidos e fecham um acordo. Então, ou seja, eu tenho interesse em algo que você tem. Você tem um telefone e eu preciso desse telefone, a gente negocia, né? No mercado financeiro não é diferente. No caso de negociações no mercado financeiro, as partes são divididas em quem empresta dinheiro e quem toma emprestado para devolver com juros. No entanto, nem todas as relações são diretas. Como assim, Thieres? Em mercado de valores mobiliários, como títulos públicos, ações, fundo de investimento, contratos futuros,
derivativos, 2 intermediadores possibilitam as operações, que nesse caso, no nosso caso aqui no Brasil, é a BMF, a famosa B3, a Ibovespa e a sua corretora de valores. Você não abre uma conta na BMF, na Bovespa. Você abre uma conta numa corretora de valores. Tem a Clia, tem a XP, tem a Rico, tem várias corretoras que fazem essa intermediação. Tá, Tcheres, mas eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa de opções binárias. Tá, eu estou explicando para vocês como que funciona a estrutura do mercado financeiro nacional, para a gente começar a espalhar esse quebra-cabeça que fica na cabeça de vocês, esse excesso, né, digamos melhor, de informação que vocês acabam tendo. Pessoal, hoje, tanto uma pessoa humilde que mora lá no interior, quanto uma pessoa que mora na cidade, tem acesso a muita informação. Nós nunca tivemos uma era com tanta informação global como nós temos hoje. Então, poxa, se tem excesso de informação, as pessoas eram para ser inteligentes em excesso. Mas por que isso não acontece? Excesso de informação atrapalha. Se não tiver um mentor que chegou lá para falar, isso aqui você joga fora, isso daqui é lixo, isso daqui você não precisa, mas a estrutura é essa, vocês não conseguem ter objetivo. Então eu estou aqui para facilitar essa vida para vocês. Eu estou peneirando para vocês o conhecimento para falar que vocês precisam saber disso, é necessário que vocês tenham esse conhecimento, mas não é necessário para esse tipo de aplicação. Mas lá na frente você vai precisar para outras coisas. E juntando isso, você pode ter um resultado muito melhor. Então, vamos lá. Quem empresta está investindo com o objetivo claro, conseguir uma ótima rentabilidade para o seu capital. Hoje, qualquer pessoa física ou jurídica pode investir e na maioria dos segmentos do mercado financeiro de forma prática. Então, pessoal, qualquer um pode fazer parte do mercado financeiro com pouca grana, tá? Entenda o que é mercado financeiro. Isso que você leu anteriormente é verdade. O seu banco pode emprestar dinheiro que sobra na sua conta corrente. Ou seja, ele não paga nenhuma taxa e mesmo assim usa o dinheiro dos correntistas em uma espécie de aplicação automática. Faz de conta que nesse mês, depois de muito planejamento pessoal e prática educacional financeira, você conseguiu poupar R$1.000 e esse valor está lá na sua conta corrente. Você até sabe que deveria investir ele para não acabar gastando por impulso. Muitas pessoas aqui já teriam colocado na poupança, mas vai que você precisa do dinheiro amanhã, é o que você pensa, né? Então larga lá. Acredite, o banco não é seu amigo. Então, esse dinheiro fica parado lá. Na verdade, na maioria dos casos, a conta corrente tem a tendência de diminuir o dinheiro devido às taxas. Então, ou seja, mesmo que fica parado, desconta uma taxinha ou outra. Mas não vamos entrar nesse mérito, tá, pessoal? Você não quer aplicar o dinheiro, mas acredita que o seu banco está fazendo isso, acredita? Agora mesmo, o seu banco está fazendo dinheiro, mesmo que seja R$20 que você tenha lá. Enquanto você deixa de investir, ele mesmo investe, emprestando esse dinheiro a outros correntistas que precisam de recursos. Pessoal, idoso, pessoas que se aposentam, são as pessoas que mais pegam empréstimos hoje no Brasil. Por que, tia, essas pessoas pegam tanto empréstimo se elas estão aposentadas? Quando elas se aposentam, chega as contas, chega o remédio. Esses remédios costumam ser caríssimos e muitos deles não conseguem. Então, idoso é danado para pegar empréstimo, tá? Os bancos, eles recebem cerca de 450% ao ano de juros. Cara, isso é muita grana. Uma das maiores taxas do mundo e não repassam nenhum valor significativo para você. Como dito, ainda não cobra taxa de administração pela sua conta. Para não passar por isso, você precisa entender o que é mercado financeiro para tirar o dinheiro do banco e investir com suas próprias decisões. Tá, Tcheres, mas mercado de opções binárias não é investimento. Por que você está falando desse cenário? Calma, a gente vai chegar lá. Como dito, o mercado financeiro é um ambiente que reúne investidores e emissores de títulos de dívida que toma dinheiro emprestado. Funciona exatamente quando você pede dinheiro emprestado para o banco. A única diferença é que o mercado financeiro é muito mais transparente e possui oportunidades muito mais atraentes e lucrativas para você. Já está começando a ficar mais interessante, né? Como funciona esse mercado financeiro? Vamos lá. É o alinhamento de interesse. Enquanto alguém tem dinheiro sobrando e precisa de rendimentos, outros precisam de dinheiro para fazer seus projetos andarem. Mercado financeiro, pessoas e empresas tomam e emprestam de acordo com o momento. Para você participar desse mercado de forma ativa, precisa planejar para fazer o dinheiro sobrar. Quem empresta também pode ser visto como um comprador, pois está adquirindo o débito de uma empresa ou uma pessoa para receber o pagamento com juros. Tcheres, então tá ficando interessante. Tá, mas como que funciona, Tcheres, então esse sistema financeiro no Brasil? Como que eu faço? Eu não sei como que eu vou fazer para operar lá fora. Como que funciona aqui no Brasil? Então vamos lá.
O sistema brasileiro é dividido em quatro grandes mercados. Conferir, ó. Mercado de câmbio, já deixei bem grifado aí, que é onde nós vamos estar atuando mais fortemente, tá? Porém, existem outros mercados que eu vou citar, mas não é porque eu vou citar é que a gente vai precisar usar ele. 4 grandes mercados, não preciso estudar os outros mercados a fim desse momento. Se concentra no direto, vamos direto ao foco. Mercado de câmbio, é nesse mercado que ocorrem as trocas de moeda. Ela é fundamental para quem possui relações internacionais, como grandes empresas, exportadoras, até pessoas físicas que viajam, né? O Banco Central é um dos responsáveis pela administração, fiscalização e controle dessas operações. Então, Tchés, começou a ficar mais interessante, né? Mercado de câmbio, já comecei a me interessar. Mercado monetário, aqui ocorrem todas as transações de curtíssimo prazo. CDI, Certificado de Depósito Embarcado, não é a nossa praia, tá? Então nós vamos focar no mercado de câmbio, mas eu também não posso deixar de falar no mercado de crédito. Por quê? A gente sempre pula de etapas e a gente sempre expande a mente de vocês para vocês chegarem um pouco mais. Então, no mercado de crédito, é um mercado que cresce muito, principalmente no momento de crise. E esse segmento capta dinheiro dos investidores para emprestar para pessoas físicas e empresas por taxa maior. Nesse caso, então, conhecido como cheque especial, cartão de crédito. Mercado de capitais, entender ele pode liberar você de pedir dinheiro emprestado e depender de outros mercados já citados. Quem domina o mercado de capitais, domina o seu próprio bolso e está muito próximo de se tornar rico. Isso, poupar mais do que gasta, investindo a diferença e obtendo um bom lucro. O nome mercado de capitais se dá porque as empresas precisam de capital para seus projetos, por isso elas emitem títulos de dívida. Então, pessoal, quero que vocês fiquem atentos a 2 detalhes: mercado de capitais e mercado de câmbio. Monetário e mercado de crédito, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Fica atento a esses 2 detalhes. Mercado de câmbio, tá? Quando a gente digita mercado de câmbio no mercado, a gente procura assuntos relacionados ao câmbio. Muitas notícias que vocês vão se deparar é esse aqui, ó. Dólar americano ensaia a recuperação, mas tem dificuldade. Não entendi nada, Thierry. Dólar pode estar prestes a desenvolver um forte movimento de alta. Movimento de alta, também não sei, Thierry. Day trader dólar, payroll, a possível reação do dólar em diferentes cenários. Payroll, Thierry, o que é um payroll? Não sei. Existe limite para um índice Nasdaq? Nasdaq? Não sei. Dólar tem queda no exterior e alta no Brasil. Caiu lá, subiu. Taxas da libra britânica. Hoje a libra esterlina cai contra o euro e o dólar, enquanto Boy Cedars fala sobre os riscos econômicos do Reino Unido. O que é risco econômico? Boy Cedars? Não tô entendendo nada. Queda do setor Big Tech eleva a aversão ao risco iene dólar americano, implicações da libra esterlina importantes. Aversão ao risco? Cara, você tá falando grego comigo. Eu nunca ouvi falar disso. Tô enjoado de estudar no YouTube, os traders não falam disso. Pessoal, ninguém fala daquilo que não tem domínio. Eu sou um dos maiores traders do mundo em análise fundamentalista dentro da nossa corretora de atuação, que é opções binárias. Então, a gente fala disso com muita propriedade. Então, pessoal, a direção do gráfico vai implicar no tipo de reação que os investidores têm diante desses fenômenos que se chamam notícias. Tá, Thierry? Então, eu não vou operar gráfico, eu vou ficar operando só notícia. Eu não preciso saber de análise gráfica? Precisa e muito. Pessoal, aqui é a direção. Ó. Imagina que esses tópicos são GPS. Imagina que você trabalha no Uber. Então, você tem que pegar a pessoa em um lugar e tem que levar para outro lugar. Então, a direção para qual essa pessoa vai, ela não precisa nem te falar para onde ela vai. O próprio GPS vai indicar a direção que essa pessoa vai. Mercado financeiro é a mesma coisa. Quando você capta essa informação, é o GPS. Para onde você vai, é essa informação do GPS que vai te dizer. Se você não sabe interpretar um GPS, você não vai levar esse Uber no lugar, essa pessoa que acionou esse Uber para lugar nenhum, a menos que ela fale. Então, pessoal, a menos que o mercado fale, eu vou para cima, vocês não sabem se vocês não tiverem essa interpretação. Então, hoje nós temos uma sala Signal Trader, que eu mando essas recomendações, e a gente tem uma taxa de assertividade absurda. Então, muitos de vocês que estão aqui hoje fazem parte dessa sala e vocês podem comprovar isso, tá? Tá, Chesney, se você, esse vidente todo, sabe a direção, por que você não entra com 1 milhão? Porque a corretora não tem liquidez para todo mundo. E se eu entrar com a grana que eu possuo hoje, eu deixo todos vocês sem taxa, sem.
saldo, sem liquidez. Como assim, Thierry? Você está achando que você é essa bola toda? Não, pessoal. A corretora de opções binárias é uma porta de entrada para vocês aprenderem a operar mercados muito maiores. Eu não preparo soldado para brigar em quintal. Eu preparo esse soldado para brigar na guerra. Então, eu estou preparando alunos que vão estar aptos a operar mercados grandes, como um dos maiores mercados do mundo, Nasdaq, mercado americano, tá? Então, os dois maiores mercados do mundo, as duas maiores bolsas do mundo estão citadas nos Estados Unidos. Nasdaq é a segunda maior bolsa do mundo, porém, em valor de movimentação, que é considerado na bolsa da tecnologia, movimenta muito mais. A bolsa de Nova York é a primeira maior bolsa do mundo em questão de valor de mercado. Porém, em movimentação, a Nasdaq movimenta muito mais. Então, se a gente sabe operar esses dois mercados, estamos prontos olhando para o futuro, vocês serão traders ilimitados, tá? Se vocês conseguirem passar pelas etapas e pelos filtros da vida, poder inserir nesse mercado, vocês estão feitos. Agora, tem como iniciante já começar operando uma Nasdaq, mercado americano, um índice americano? Jamais. Tem como iniciante começar operando Forex? Ele não vai durar nem 3 meses. Por quê? O mercado Forex é em dólar, muitas das vezes ele não consegue ter saldo suficiente para bancar o custo do aprendizado. Como assim, Thierry? Bancar o custo do aprendizado. Vamos lá. Quando vocês querem se tornar um advogado, vocês precisam pagar uma faculdade. Por mais que vocês paguem uma faculdade, vocês precisam se manter enquanto estão fazendo faculdade. Vocês precisam ter um emprego ou ter uma família que banque esse projeto. Mesmo que vocês não consigam pagar uma faculdade, por exemplo, de medicina ou de direito ou qualquer outra faculdade, mesmo que ela seja pública, enquanto você faz essa faculdade pública, você precisa se bancar enquanto faz. Então, muitos de vocês não estão prontos para esse mercado porque não conseguem bancar o custo que é aprender nele. Assim como vocês também não conseguiriam bancar uma faculdade. Porque quando vocês entram aqui, já entram com a mentalidade errada. Então, eu fiz questão de preparar esse mini curso para eu não ter pessoas aqui dentro com essa mentalidade errada. De, eu vou entrar aqui para fazer grana de uma hora para outra. Você vai ganhar muita grana nesse mercado. Você vai transformar esse mercado na fonte de renda, você vai começar a migrar para outros mercados. Quando você for ver, você está tendo outras fontes de renda também. Então, você vai acumular fonte de renda. Para aí, eu vou operar ali nas opções, mas eu estou de olho aqui na abertura de uma B3, beleza? Forex fez um movimento que eu posso surfar esse movimento interessante, estou aqui no Forex também. Você tem 3 fontes de renda, e agora? Agora eu vou montar uma carteira de investimentos para eu poder aplicar em boas empresas com base na minha interpretação. Eu vou pegar essas boas empresas e vou analisar como é que está a balança dessas empresas, quem está administrando, como é que estão os resultados, como é que está o lucro, como é que está o PL dessa empresa. Então, esses detalhes que vocês vão aprender aqui vão dar a vocês discernimento para ver quais mercados vocês podem atuar, tá? Mas vocês precisam saber disso. Quem não sabe desses assuntos não está pronto e não vai ter consistência. Se você fez um curso antes desse mini curso gratuito, você não foi informado sobre isso, você está no lugar errado, você jogou seu dinheiro fora, você rasgou dinheiro. Se você está no YouTube seguindo um famosinho e não está tendo acesso a isso, o cara está falando de assunto errado. Até agora você não sabe nada, tá? E quem está aqui achando que eu estou falando é balela, pode meter o dedão aí e fechar. Eu quero fazer esse filtro para eu poder filtrar as pessoas boas. Você mesmo que está aí achando que eu estou falando besteira, que não tem nada a ver, pode fechar. A gente não precisa de pessoas fracas como você aqui para ficar julgando, tá? Pô, Thierry, você é algum vidente? Não. Eu tenho senso, entendo que pessoas que não têm habilidade ou não têm discernimento para acompanhar, nem precisa estar aqui. Então, só quero aqui pessoas com mente aberta, pessoas que querem evoluir e querem aprender. Eu estou aqui para dividir meu conhecimento. Então, vamos nessa, pessoal, vamos nessa. Vamos lá, EURUSD. O que é euro? Parei, Thierry, você falou de câmbio, falou de EURUSD. Pelo que eu entendo, moedas são 2 pares de moeda. Está começando a chegar lá onde eu basicamente estou estudando. Pelo que eu abri aqui, tem a ver. Eu fiquei curioso. Pessoal, euro é a moeda oficial e comum de vários países da Europa. O euro entrou em circulação no dia 1º de janeiro de 2002, na maior mudança monetária da história. Atualmente, 15 países membros da União Europeia já adotaram o euro. Esses são Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Tá, Thierry? Por que você está falando desse cenário?
Pessoal, economias como Alemanha, Espanha, anota aí, Alemanha, Espanha, França, Itália, muitos dados, índices desses países, economia, balanço comercial, PIB, reuniões de figuras importantes nesse país costumam medir a força desse câmbio, tá? Então, hoje o euro é uma das moedas mais fortes do mundo, tá acima do dólar, tá? Então é importante vocês saberem. Tiago, por que você está falando do euro-USD? Para que vocês se interessem em estudar por outros pares também. Se eu for citar todos os pares aqui, vai ficar muitos pares. Então, eu citei o euro, que é para vocês entenderem. Então, pessoal, uma dica aí do papai, anota aí, ó. Thieres pediu para eu ficar atento a notícias que podem influenciar a força do euro no mercado. Países como Espanha, França, Itália, Alemanha. Thieres, e os outros países lá, Portugal, nem tanto. Não interfere tanto na força do câmbio. Agora, esses países que eu citei aqui, muitas notícias influenciam muito, sim, na resultante do euro, tá? Na direção para que esse mercado vai. Tá começando a fazer mais sentido, né? Alguns países pequenos adotaram o euro também, como Andorra, Mônaco, São Marino, Vaticano, né? Montenegro. Então, pessoal, não faz muito sentido vocês estarem acompanhando. Mas os países que eu citei acima, por favor, acompanhem tudo que é relacionado a ele. Demissão, contratação, PIB. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Pessoal, o euro substitui as moedas correntes nacionais desses países, tornando-se a moeda única. Outros países europeus estão tentando unir a União Europeia e adotar o euro. Você sabe o que significa a sigla USD? Tiago, por que você citou apenas essas duas moedas? Euro-USD é o par de moeda mais operado do mundo, tá? Então, todos os pares que incluem o USD são considerados pares principais. Então, é bom de entender o que significa. Você sabe o que significa a sigla USD e a sua utilidade no mercado? O USD é um termo utilizado no mercado financeiro para abreviar a moeda dólar, o que oriunda dos Estados Unidos. Atualmente, é a moeda mais transacionada do mundo. Sua negociação é feita no mercado cambial, que é o maior balcão de negócios financeiros do planeta, com volume médio de negociação estipulado em cerca de 1 trilhão. O dólar americano, ou USD, tem sido a moeda oficial dos Estados Unidos desde a passagem da Lei da Moeda Nacional, promulgada em 1785. Antes da sua oficialização, o país utilizava um sistema monetário descentralizado, onde era negociado uma variedade grande de moedas estrangeiras. Inicialmente, o valor da moeda dólar teve ancoragem nos preços relativos do ouro, prata e cobre. Tá, pessoal? Balança comercial. Formalmente conhecido como balança comercial, a união das contas importação e exportação de determinado país é um importante indicador econômico e diz muito sobre a situação econômica analisada, assim como o PIB. E, Thiago, agora você ficou contrário. Balança, imagina hipoteticamente que estamos operando um SD-BRL, tá? Isso aqui é a sigla BRL, RS cifrão, isso aqui é a sigla dólar. Saiu lá a notícia do resultado do PIB do Brasil. Beleza, Thiago, saiu o resultado do PIB do Brasil. Nós temos investidores dos dois lados. Então, mercado equilibrado. Imagina um mercado equilibrado, né? Você sabe que não é assim. Hoje o dólar está a mais de 5,30 e pouco. Mas imagina o mercado equilibrado, 1 para 1. Então, sai um resultado do PIB, Brasil forte. O cenário econômico lá não está tão bom, época de eleições. A contratação nos Estados Unidos não esperava um nível de contratação de 1.300.000 pessoas. Na divulgação dos dados só contrataram 400 mil novas pessoas, 400 mil novas vagas de emprego, né? Tá, e agora, Thieres, o que acontece? Cenário americano ruim, cenário no Brasil tá melhor. O que os investidores fazem? Pulam daqui e caem aqui. Por quê? Câmbio. Não, eles têm uma via de mão dupla e eles podem operar nos dois lados. Pessoal, imagina comigo. Se os investidores saem daqui e pulam para cá, o que vai acontecer com essa balança? Vamos desenhar aqui. A balança mais pesada vai cair. Quando a balança cai, o dólar vai para onde? Um pouquinho mais para cá, né? Para cima. Saiu uma divulgação no dólar, um discurso do presidente falando, não, pessoal, não é assim. O Brasil tá bom, mas eu vou reduzir taxa de juros. Os investidores voltam. Porém, alguns ainda ficam lá. Mas poucos deles ainda voltam. Aí o mercado corrige. O Brasil vai lá, o presidente fala, o Guedes fala, pessoal, mas nós vamos privatizar os Correios. Todo mundo sabe que o sistema, que o governo, vamos lá, todo o setor governamental,
O governo administra mal as coisas. No setor privado, interessa muito mais os investidores porque é sinal de eficiência. A Petrobras paga bilhões em uma plataforma que pode ser feita por um setor privado que custou 9 vezes menos. Foi comprovado isso, que o governo paga 9 vezes mais caro pelas coisas. Então o governo não administra bem as coisas. Eu vou dizer que não administra bem, tá? Para não falar o termo que eles roubam bem. Não vou falar não, né? Sem querer falar, já falando. Não vou falar esse termo não, né? O governo são ágeis para roubar bem. Então, o sistema privado, que é um sistema que eu acho bacana, nunca que vai pagar 9 vezes por um produto que ele pode pagar 1. Já o governo paga 9. Por quê? Tem que roubar, né? Tem que sobrar para eles roubarem, cabide de emprego, então eles precisam superfaturar as coisas. Então, por isso que eu acredito que o setor privado administra muito melhor do que o governo. Partindo desse princípio, nós temos esse cenário, né? Os caras voltaram para o lado de cá, privatizou. Então, pessoal, fez o quê? Fez a balança voltar, os investidores, Guedes falou lá, os investidores pularam no Brasil. Isso fez o mercado subir. Vocês já repararam que a balança comercial está fazendo isso? Ó, o gráfico está fazendo isso aqui, ó. Falou que vai para lá, sobe, deu uma notícia aqui, testa. Então, o que controla o mercado são esses caras, praticamente, tá? Praticamente, esses grandes representantes das suas economias locais controlam a direção do mercado. Mas não é esse detalhe que eu quero passar para vocês. O detalhe é, nós precisamos estar a par das notícias, mas também temos que ter base gráfica para a gente poder entender qual o melhor local, tá, Thierry? Então, a gente precisa do gráfico para saber o melhor local e precisa estar ciente das notícias para saber a direção. Isso, matou. Caiu a ficha? Ó, eu preciso estar a par das notícias para saber a direção, preciso estudar análise gráfica para eu poder entender o local. Agora faz sentido, porra, é por isso que eu estou errando. Vocês estão entrando na resistência, mas contra uma fala de um Guedes. Vocês estão entrando no suporte a favor de um dólar forte que vai jogar isso para baixo. Então, pessoal, se nós não tivermos essa ciência de direção, não adianta vocês saberem suporte e resistência, não adianta saber média móvel, que vocês não vão ter sucesso nesse mercado. Pô, Chess, agora eu já sei. Eu só vou olhar a notícia e vou entrar. Não. Ué, eu já sei a direção, já sei onde entrar, por que eu ainda não estou pronto? Porque existe uma coisa chamada gerenciamento. Você precisa ser treinado e disciplinado para seguir gerenciamento. Não, eu tenho uma planilha aqui top. Quantos de vocês pegaram uma planilha e preencheram os 30 dias? Poucos. A planilha, quando chega, olha, maravilhosa. Poucos de vocês seguem. Então, pessoal, nós da Number One estamos prontos para ensinar vocês a terem disciplina, ensinando N tipo de gerenciamento, ensinando a usar o uso da análise gráfica. Existem pelo menos 15 tipos de análise que vocês precisam aprender. Existem quais notícias são importantes, qual o impacto, como interpretá-las. Não é só bater lá e olhar, senão seria muito fácil. Então, meu papel aqui como mentor é orientar vocês qual seria a melhor ocasião para vocês efetuarem essas entradas. Qual a melhor ocasião para vocês entrarem, ou a favor ou vendido. Qual a interpretação que vocês precisam ter. Então, quais escolas nós precisamos estudar? Várias. Tem como passar isso no minicurso? Não tem. Teria que ser 6 meses de minicurso. E isso ia custar um tempo que eu não tenho. Tá, pessoal? Então, um dos detalhes para vocês terem noção é essa. Balança comercial. Vamos nessa? Vamos continuar? Subtraindo o volume de importações total de exportações de ativos, obtemos o saldo da balança comercial. Se o resultado for positivo, a situação é conhecida como superávit. O contrário é chamado de déficit. Então, pessoal, PIB forte, país crescendo, moeda forte, tá, Jess? Então simula para mim, então, um euro ECD, um PIB forte, como seria? Vamos lá. Pessoal, resultado do PIB lá da Alemanha e da Itália foram fortes, muito acima da expectativa. Eles previam uma alta de 1% e o PIB atingiu uma alta de 1,5%. Oh, 1,5%. Força. O que acontece com a força? O mercado vai para cima. Então, resultado no euro forte. Estados Unidos não teve nada de importante, não teve divulgação de dado nenhum, mas só que vocês foram ensinados a vender na resistência. Vender na resistência associado de uma notícia impulsionando o dólar para cima. Mas por que o mercado sobe? Não estou entendendo essa força no euro e subir.
Pessoal, se o mercado fica mais forte, aquilo que eu falei, os investidores saem daqui, ó, e vêm para cá. A balança faz o quê? Ó, imagina a balançazinha, ó. É uma balança. Pega 10 quilos e bota 10 quilos com 10 pios de 1 quilo em cada balança, tira um e joga para cá para você ver o que faz com a balança. Sobe. O mercado faz isso, sobe. Vocês foram ensinados a vender em resistência, mas se vocês forem vender na resistência contra um PIB forte, vocês vão tomar na resistência. Tá, pessoal? Então é isso que acontece com as pessoas no mercado. Eles operam sem saber a direção. E nós da Nabione somos especialistas em saber, muitas das vezes, com antecedência, a direção do gráfico naquele momento. Porque a gente sabe dos resultados que vão sair ali e nós já interpretamos. Nós temos uma equipe de analistas que estão o dia inteiro, 24 horas no mercado. Hoje, nossa equipe é dividida em 2 turnos. Turno do dia, 3 turnos. Turno da manhã, turno da tarde, turno da madrugada. Então, eu tenho pessoas o dia inteiro, 24 horas, para poder passar de forma prática para a gente o resultado essas resultantes e de forma inteligente, tá? Vamos continuar? A razão entre o valor das exportações e de importações nos dá uma taxa comercial como taxa de cobertura. Ela, por sua vez, mostra o quanto das importações são pagas pelas exportações. Então, vamos lá. Se o PIB desse país vai bem, se a economia está contratando mais, se o mercado está confiante, isso deixa a sua moeda forte. Se eu entro contra uma moeda forte, pessoal, eu sou o elo fraco, tá? Então, nós podemos nos beneficiarmos dessas entradas se nós estivermos a par dessa situação. Caso contrário, nós estamos fadados ao fracasso. É importantíssimo entender termos como esse. O investidor precisa, pessoal, saber e compreender o mercado quando procura as melhores rentabilidades. A balança comercial é apenas um dos indicadores que fazem parte do dia a dia do investidor consciente. Os preços descontam tudo ou quase tudo. Esta é uma famosa frase, pessoal. Os preços descontam tudo. Alguns dizem que os índices descontam tudo, mas na prática significa o mesmo. Essa frase surge com a compilação dos estudos de Charles Dow. Quem que é Charles Dow? Pessoal, Charles Henry Dow era um colunista de Wall Street. Ele tinha uma coluna no jornal de Wall Street Journal, onde ele publicava lá nos Estados Unidos possíveis movimentações do gráfico. E uma das bolsas de Dow Jones foi apelidada por causa desse cara. Esse cara criou uma ideia e desenvolveu algumas teorias chamadas teoria do zigue-zague. Então ele acreditava que o mercado se movimentava com impulsos e correções. Inclusive, pessoal, brevemente vou falar aqui do Elliott. Então, pessoal, usando os estudos de Dow, com base na teoria de Elliott, o que Elliott levou em consideração? Charles, quem que é Elliott? Elliott, pessoal, era um contador ferroviário que também usou os estudos de Dow para criar a teoria das 5 ondas, que se chama teoria de Elliott. Todos já ouviram falar, caso contrário, podem pesquisar. Então, usando a compilação dos estudos de Dow, que o mercado se movimentava em zigue-zague, estudos de Dow, o mercado movimentava em zigue-zague, movimento de impulso e correção. Ele acreditava que o mercado descontava tudo. Então, ele publicava nesse jornal dele algumas dessas reações possíveis que o mercado poderia acontecer. Naquela época, os principais meios de comunicação era sim o jornal, então ele ficou muito famoso por fazer bons estudos relacionados ao mercado financeiro. Elliott ficou aposentado, né? Depois vocês leem a história de Elliott. Eu li o livro de Elliott, até muito interessante. E ele falou assim, agora, o que eu vou fazer? Eu sou contador, estou aposentado. Mas ele tinha uma afinidade muito grande por números, por matemática. Então ele criou algumas teorias matemáticas, teorias fractal, usou também os estudos de Fibonacci. Pô, Thiago, agora você está me deixando doido. E dentro dos estudos, o que ele te levou à conclusão? Querido Dow, você está certo, o mercado movimenta em zigue-zague, mas não tão doido assim. Ele tem uma certa constância em algumas informações, eu queria te falar isso. O mercado respeita um movimento que se chama as 5 ondas, pela qual o mercado hoje é apelido das 5 ondas da teoria de Elliott. O que quer dizer cada onda? Antecipação de Big Play, correção de Big Play, maior onda que é o interesse público onde entra todo mundo, quarta onda que é a correção da terceira, que a terceira é considerada maior, e a quinta se assemelha à primeira, porque os traders grandes sabem que tem espaço para mais uma. Tá, mas é só isso, Charles? É só assim, 1, 2, 3, 4 e 5, é só fazer traço lá? Não. Essas ondas têm que estar em conceito com a economia. O mercado nunca só sobe ou só desce. Ele faz movimentos de impulso e de correção. Porém, dentro dessas ondas, existe uma técnica que a gente estuda muito na nossa mentoria. Quanto que eu vou saber
Quantos por cento ele precisa voltar para eu entender se ele vai ou não continuar subindo? E essas bases de cálculos, esses estudos referente a cada onda, a gente fala lá no nosso curso, senão isso daqui vai ficar muito grande, vai ficar cansativo. Então, um dos nossos estudos, um dos nossos teorias também usa a compilação de dados de Charles Down, Elliott, Fibonacci, tá? Eu também gosto de estudar algumas teorias de Jesse Livermore, que é um cara muito conceituado também no mercado e foi um grande investidor. Então, vamos continuar? Então, vamos nessa. Essa frase surge com a compilação dos estudos de Charles Down e acabou se tornando uma das suas afirmações mais famosas, usadas principalmente pelos defensores da análise gráfica. Viu como é importante ter análise gráfica? Mas não pense que isso foi inventado por Charles Down. Na verdade, esse conceito foi emprestado da teoria econômica clássica. Pessoal, existia uma era pré-computador que não tinha indicadores técnicos como nós tínhamos hoje. Então, uma era pré-computador, os estudos baseados era referente a gráfico. Então, entre 29, 54, 60, nós tivemos aí uma evolução e um auge da análise gráfica. Então, com a exceção do computador e essa facilidade de nós termos indicadores técnicos que podem ser utilizados para que a gente possa ter uma interpretação melhor do gráfico, nos beneficiou de algum modo. Então, hoje, os indicadores que a gente utiliza, que é uma era pré-computador, fez com que nós se tornássemos traders diferentes. Traders que não só operam análise gráfica, como também têm o uso da análise técnica para compor as nossas operações. Eu não só opero análise gráfica, como análise técnica, como também sou um fundamentalista e criei minhas próprias análises. E são essas análises que me tornaram consistente, que eu vou ensinar para vocês. Olha só, a econômica clássica, em que é tratada a hipótese de mercado eficiente, que, a grosso modo, afirma que os mercados são eficientes de acordo com a sua informação disponível. Então, pessoal, o mercado trabalha com as informações que ele tem. E muitas das vezes nós precisamos interpretar essas informações. Tati, você falou de divisas, falou do mercado todo, agora você está falando de Forex. Até agora você não falou de opções binárias. Pessoal, o mercado de opções binárias é o reflexo de tudo isso aqui, ó. Reflexo dos índices, reflexo de um PIB, reflexo do Forex. Tati, mas como assim? Tudo que acontece aqui, acontece aqui. Então, não existem dois gráficos. Não vai ter um gráfico no Forex e um gráfico nas opções binárias. O gráfico é o mesmo. Tá, Chelsea? Mas quem opera a corretora de opções binárias não pode nem ser chamado de corretora. A corretora de opções binárias suas ordens não vão ao mercado. Como é que você pode explicar isso? Vamos lá. Pessoal, existem as corretoras market makers e existem as ICNs. As market makers são corretoras que retêm nas suas bases, na sua mesa, as operações. Então, ela decide se vai ou não ao mercado essas ordens. Já as ICNs são corretoras que pegam a sua ordem e alocam direto no mercado. Agora ficou confuso, Thierry. ICN, market maker, opções binárias. Onde opções binárias entra nisso? Opções binárias é um veículo. Então, nada mais é do que trocar interesses. Rapaz, agora você me confundiu, Thierry. Tava entendendo tudo, você falou tudo isso, agora eu fiquei confuso. Vamos lá. E que é option, tá? Mercado, você, e aqui do outro lado, ó, lá do outro lado do mundo é outro trader, tá? Mas o que tem a ver esse Forex, Thierry? Agora que eu vou te falar. A corretora tá transmitindo para você, ó, as informações do Forex. Então elas estão interligadas. Como assim, Thierry? A corretora de opções binárias tem suas próprias regras, mas ela transmite para você o que está acontecendo aqui. O gráfico é o mesmo, tá? Quem foi ignorante a ponto para falar que não, abre um gráfico de Forex, abre um gráfico de opções binárias e vê. É o mesmo gráfico. Portanto, nós utilizamos o MetaTrader, que é a nossa ferramenta gráfica, que a gente utiliza para poder fazer operações na IKEOption. A gente olha uma tela no Forex, no MetaTrader, no MT4 e faz a operação lá na IKEOption. Mas para que você olha o MT4, Charles? Aqui eu risco, aqui eu faço visualizações, eu olho o book de entradas, eu olho a força dos índices, eu deixo tudo no cantinho aqui, ó, para operar IKEOption. Então, o MetaTrader tem mais ferramentas gráficas do que o IKEOption. IKEOption eu deixo levinho só para apertar botão. Depois também eu vou ensinar vocês esses detalhes. Então, o que acontece? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aula exclusiva de abertura de conta do MT4 e adicionar o nosso setup para vocês operarem, tá? Ó, você está aqui, eu estou aqui, Forex está aqui, opções binárias está aqui. A opções binárias está transmitindo o gráfico que está aqui, é o mesmo gráfico. Porém, ela tem regras diferentes. Qual a regra, Thierry?
Eu quero dar uma entrada de call, porque eu acredito. Você quer dar uma entrada de call, porque você acredita que é um suporte. Eu quero dar uma entrada de put, porque eu acredito que tem espaço para cair mais, ainda mais que aquela moeda que você está querendo comprar não está tão forte quanto. Então, eu acredito que a moeda cotada está muito mais forte do que a moeda mandante, ou seja, EURUSD, eu acredito num dólar forte, você acredita em um euro forte. Eu estudei os índices, eu entendo dessas análises e entendo a direção com base nos índices. Posso estar errado ou não. Você estudou lá com esses gurus de mercado que mandaram você comprar no suporte e vender na resistência. Você entra para cima com R$100, né? R$100. E eu entro para baixo com os mesmos R$100. Pronto. Assim que nós clicamos o botão em frações de segundo, a corretora usa um software para verificar quem são as ordens que podem ser interligadas às minhas. Ou seja, quem quer vender interliga a mim. O que ela faz? Ela liga uma pessoa na outra. Ela vai ligar você através dessa conexão até a mim. Pronto. E as nossas ordens com tempos iguais estão correndo. Eu ganhei e você perdeu, né? Thierry está lá, está estudando. Você perde, Thierry ganha. Pronto. Thierry ganhou os seus R$100? Não. Um payout de 87, por exemplo, Thierry ganhou R$87. Ganhou a operação. Você perdeu os seus 100. Você perde os 100. E a corretora, Thierry? A corretora vai ficar com a diferença. R$13. Ah, então se nós dois ganharmos, como que vai ganhar? Se o mercado só tem uma opção binária. Ou é acima ou é abaixo. Não, nós dois ganhamos. Não tem como os dois ganharem. Tá, mas se a maioria ganha. Pessoal, nesse mercado de opções binárias, não só nisso, mas como muitos outros, 95% perdem. A longo prazo, pelo menos em 6 meses, 95% desistem. Pô, Thiago, eu não quero esse negócio difícil não. Por quê? Vocês perdem porque vocês entram com crenças erradas associadas a pessoas que não têm a capacidade nem de explicar a vocês como funciona, muito menos tornar vocês consistentes, tá? Então, se a maioria perde, cara, vai ter grana suficiente para me sustentar aqui, ó, por muito tempo. Mas se a maioria ganhar, não tem mal, se não, pessoal. O ser humano é falho e erra. Jasmine, vamos supor que na escola coloca opções binárias para todo mundo e todo mundo fica fera. Não tem isso. Esse negócio de todo mundo ficar fera. Tá? A taxa de erro ainda é muito alta. Se isso acontecer, se todo mundo ganhar, não vai ter liquidez. Eu vou entrar, vai falar bloqueado. Por quê? Mas todo mundo quer ir na mesma direção, quem que vai bancar a nossa direção? Né? Ou seja, imagina um Uber. De repente todo mundo resolve se tornar Uber. Vai ter liquidez para esses carros rodarem? Todo mundo é Uber. Vai ficar um carro batendo cabeça no outro. Vai fazer o quê? Vai quebrar o mercado. Então não existe essa possibilidade de todo mundo aprender. E a pessoa, se todo mundo fosse médico, ia acontecer o quê? O salário de médico ia lá embaixo. E a pessoa, se todo mundo fosse advogado, a pessoa, se todo mundo fosse piloto de avião, não existe. O mercado é bem equilibrado quanto a isso. Então, 95% perde. Por quê? Sabe onde entrar, mas não sabe a direção. Beleza, entendi o Forex, entendi que Forex tem a ver com moeda. Então, o que tem a ver Forex com opções? Aquilo que eu falei, é o espelho, tá? Então, vamos explicar um pouquinho desse mercado? O Forex é o espaço financeiro com maior dimensão de liquidez do mundo, contando com mais de 4 bilhões de dólares diário em movimentação comercial. A magnitude desse mercado cambial é tão grande que o volume de transação na Bolsa de Nova York chega nem a 2% das que se realizam no Forex. Então, pessoal, para vocês terem ideia, a Bolsa de Nova York é tão grande, mas não chega nem a 2% do Forex. Só para vocês entenderem o tamanho da dimensão desse Forex, tá? Portanto, se a taxa de câmbio do par de divisas euro-JPY é 1,21, significa que para cada euro, olha só, para comprar cada euro, vocês precisam de 121 ienes. Viu, pessoal? Interessante. Se a taxa de câmbio aumenta, significa que a divisa base ganhou força relativamente à divisa secundária. Quem que é a base? A que vem primeiro. Quem que é a secundária? A que vem segundo. Então, ou seja, euro-JPY, o mercado sobe, relativamente a base ficou forte, que é a euro. Tá? Vamos nessa? Então, pessoal, tudo isso a gente explica na nossa mentoria mais explicada. Tá, agora sim, eu entendi que é um reflexo, entendi que vocês estão olhando lá os índices, notícia interfere muito nas opções, entendi também que o Forex é um mercado gigantesco. Por que você não atua diretamente no Forex? Para atuar diretamente no Forex, algumas corretoras exigem um depósito às vezes um pouco alto.
muitas vezes não permite para iniciante. E as opções binárias têm sido a porta de entrada devido à facilidade, saque nacional. Então é mais fácil o iniciante entrar pelas opções. Muitas das vezes no Forex, a porcentagem de ganho chega a 10, 20, 30% ao mês, que é um ganho razoável dentro de gerenciamento muito controlado. Já nas opções binárias, você pode lucrar, alavancar muito mais rápido, como também pode perder. Então eu acho que eu me exponho menos nas opções. Por quê? Eu coloco no reais, vou alavancando até 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e saco. Tá, Thierry, mas beleza. Mas não tem risco da corretora te bloquear, não, porque você tá ganhando dela? Lembra que eu falei para vocês que você não tá ganhando da corretora? Você tá ganhando de quem perdeu. Você tá ganhando de quem não estudou. Você tá ganhando de quem não conhece a gente. Não teve possibilidade de ser um dos nossos alunos. Por quê? Você tá ganhando do cara que perde. A corretora nunca perde. Se você ou ele ganhar, ela ganha. Se você só ganhar, ela ganha. Se você só perder, ela ganha. Então ela ganha dos dois lados, porque ela ganha diferença. Ela cobra uma diferença pelo serviço que ela presta, que é ligar uma pessoa na outra. E como 95% perdem, 95% dessa galera sustenta essa cadeia de pessoas que estão ganhando, tá? Beleza, então eu expliquei para vocês como funciona. E agora, o que são opções binárias? Elas também são chamadas de opções digitais e de retorno fixo. Podemos dizer que investir em opções binárias é o mesmo que apostar na tendência de queda ou alta de um ativo. Ah, Thierry, então por isso que as pessoas falam que opções binárias é uma aposta. Será que opções binárias é uma aposta? Vamos lá. Quero ser advogado, vou começar a fazer a faculdade de Direito, né? Eu vou começar a fazer uma faculdade ou vou apostar nessa faculdade? O que me garante que eu vou ser um advogado bem-sucedido? O que me garante que daqui a 5 anos eu vou ter o diploma? E mesmo que eu tenha o diploma, o que me garante que eu vou estar empregado? Então, eu estou fazendo uma aposta. Agora, não, eu analisei o mercado de direito, eu vi que tem poucos advogados, eu já tenho basicamente um mentor aqui em casa, que meu irmão, meu pai, meu amigo, tem um escritório de advocacia, as coisas do meu lado estão meio que adiantadas. Eu já sou estagiário no escritório de advocacia, então basicamente meu chefe garantiu que eu teria uma vaga de emprego aqui caso eu fizesse. Então você não está apostando. Você fez uma análise reforçada de informações especiais que às vezes muitos não têm. Tá, o que eu posso associar isso ao mercado de opções binárias? Se você entra a ser um mentor, ser uma pessoa para te falar o que serve, o que não serve para ser utilizado aqui, você basicamente está fazendo uma aposta. Agora, se você analisa, se você acorda cedo, lê notícias, se você faz uma análise prévia, faz uma análise gráfica bem feita, indicador tal, você está fazendo uma aposta. Você está fazendo uma análise. Então, você é um analista e não um apostador, tá? Então, aprenda essas duas diferenças. O mais interessante é que a valorização ou a desvalorização pode ocorrer no intervalo de tempo muito curto. Ou seja, em 1 minuto vocês podem ganhar 80% do capital inicial investido, como também pode perder 100% do capital inicial investido. Porém, nós vamos ensinar você a fracionar esse capital, para você não perder tudo de uma vez, não querer ganhar tudo de uma hora para outra. Então, você precisa ter essa ciência, tá? Nessa modalidade, pessoal, é possível investir em índices como o S&P ou Dow Jones, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas, o índice Dow Jones, commodities como ouro, petróleo, minério, tudo isso você pode investir como opções binárias, tá? Dá para fazer. Porém, nós nos especializamos em moedas, em pares, como o euro, o USD dólar, o USD dólar, JPY, que é um iene japonês, tá? Beleza? Então, nós nos aperfeiçoamos nisso. Tá, Thierry, mas como que eu opero esse negócio? Existem 3 formas de investir em opções binárias no Brasil, tá? Veja quais são elas. Manual, que é o método mais utilizado. Nele, tudo é feito manualmente. Você encontra as aplicações, escolhe as suas operações, faz as suas análises. Vale destacar que é interessante ter um bom controle financeiro, pessoal, antes de começar a investir, um bom gerenciamento. Então, essa é uma das maneiras que vocês podem investir, que é essa maneira que vocês se interessaram, que é o que a gente vai focar nesse assunto, que é operações manuais, tá? Sala Soros. Sinais é lá onde muitos de vocês já passaram, que é a minha sala de operações, onde nós temos uma assertividade absurda, é uma forma semi-automática de investir no computador, pessoas que também investem ou corretores de valores fazem a análise de mercado, eu faço essas análises, na Signal Trader eu faço as análises e vocês entram, tá? Que é semi-automático. Eu faço, vocês já sabem os horários. E tem o nosso bot N1 também, que muitos de vocês que estão na sala possuem. Trata-se de uma metodologia totalmente automática, são softwares programados para fazer todo o trabalho por você. Eles escolhem qual
tá pagando mais, e também vocês definem o horário que vocês querem entrar. É uma versão automática que nós da NB1 também possuímos em nuvem. Então, muitos de vocês já têm esse robô, já fazem parte desse método semi-automático, e agora vocês querem uma segunda fonte para vocês operarem também de forma manual. Até porque quem não quer operar de forma manual e adquirir a sua liberdade financeira, fazendo parte do nosso clube da Constante. Tá, mas como que eu aprendo isso? Com quem? Pessoal, eu estou no mercado de opções binárias desde 2015. Desde 2016 eu comecei destacando muito. Sou pioneiro do sistema de aulas ao vivo no pregão de Forex. Então, eu sou um dos poucos traders no mundo e no Brasil que operam olhando o Forex, olhando os índices. Poucos traders operam olhando os índices. Muitos vão ensinar a vocês só a corretora de opções binárias. Posso afirmar que poucos deles são consistentes, porque nós não estamos olhando opções, nós estamos olhando o Forex. Eu acho que o Forex é o que guia o mercado e os índices principais. Desenvolvi um projeto em N1 exclusivo, onde eu comecei a operar com a galera todos os dias ao vivo na Bolsa Asiática. Então a gente opera tanto o mercado asiático como o mercado de Londres, Sydney e Nova York. Atualmente nós estamos atuando bem pesado no mercado de Londres, que é o mercado que eu vou apresentar para vocês, que é o mercado da madrugada agora, tá? 5h59, tá? Mas detalhe, pessoal, na nossa sala de opções de sinais, nós também operamos mercado asiático, Sydney e Nova York, onde eu passo as análises para vocês. Sou criador da teoria da rejeição, sou amante da matemática, quase terminei minhas opções na faculdade de engenharia de produção, que é outro detalhe também que eu vou falar para vocês. Após eu ver que alguns dos meus amigos que andaram se formando não estavam conseguindo emprego, eu abandonei a faculdade. Graças a Deus por isso, que a faculdade te forma para trabalhar para os outros. Poucas são as faculdades que te formam para construir empresa. Eu acho que dentro da educação financeira está faltando isso. Tá, eu preciso... Qual que é a profissão que eu quero ser? Médico. Você sabia que você pode ter uma clínica médica sem precisar ser médico? Você pode ser um empresário que criou uma clínica médica e tem vários médicos trabalhando para você. Então, as pessoas são treinadas para serem empregadas e não empreendedoras. Eu acho que esse é o erro da nossa economia. Mas aí, pessoal, eu vou falar um detalhe para vocês. Quem está à frente do governo querem pessoas que realmente não sabem nada. Para quê? Para que elas trabalhem para realizar o sonho delas e não os dos próprios. É muito dolorido vocês escutarem isso. Isso vai ser uma libertação para vocês, tá, pessoal? Vai ser... Estou libertando vocês disso. Nós fomos criados, em casa, com escassez. Muitos de vocês foram criados com escassez. Um tadinho, uma não sei o que, um pedacinho de carne, não come tudo que tem visita. Então, nós fomos criados pelos nossos pais com pouco. Então, nós criamos essa limitação dentro da nossa mente. Inclusive, muitos de vocês foram criados assim. Eu fui criado assim. A bula do remédio. Não consome a bula toda, porque você pode adoecer lá na frente. Olha só que beleza. A gente nem tratava a doença nossa primeiro e já pensava na próxima. Então, nós fomos criados com escassez, com falta das coisas. Então, nós criamos essa limitante na nossa mente, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode ter isso, que vai faltar isso o tempo todo. Então, nós fomos criados limitados. E um desses desenvolvimentos que a gente faz no nosso curso é isso, é libertar vocês dessa prisão que vocês criaram. Então, a educação financeira no Brasil, no mundo hoje, é tão inacessível para muitos, porque se todo mundo tiver crescimento financeiro ao mesmo tempo, quem que vai realizar os nossos sonhos? Então, vocês são criados para ser limitados, para que vocês possam realizar os meus sonhos e não os sonhos de vocês. Então, vocês foram criados para isso. O governo te criou para isso, para você realizar os sonhos deles. Para você ser empregado, para você ser um concursado, para realizar os sonhos dos políticos, para você trabalhar para os outros, para você realizar os sonhos dos seus chefes e não os próprios sonhos de vocês. Então, eu estou aqui hoje tirando essa limitante que tem na mente de vocês. Eu não posso ser isso porque eu não tenho conhecimento ou não posso. Sai disso, você pode sim, você tem essa liberdade e o mercado financeiro permite isso, tanto operando, quanto lecionando, quanto levando conhecimento. Então, vocês podem ter esse desbloqueio realizado, essa liberação psicológica que vocês criaram, essa barreira psicológica que vocês criaram na mente de vocês, que vocês não podem fazer isso, que vocês não têm condições de ter isso. Sabe o que eu faço? Quando eu quero comprar um carro, eu olho um carro que eu não posso ter. Por que você olha um carro que você não pode comprar, Jerry? Porque a minha mente vai trabalhar para o como. Quando eu pergunto o preço daquele carro, minha mente vai tentar me convencer que eu não preciso, que PVA é caro, que tem desvalorização, e tudo isso que mentes pequenas tentam convencer vocês. Por quê? Quantos negócios vocês deixam de fechar porque vocês não têm um bom carro?
Quantos lugares bonitos vocês deixaram de ir que iriam inspirar vocês para fazer outras coisas que você não tinha um bom carro? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês saiam daqui, entrem na internet e pesquisem o carro dos sonhos de vocês. Olha o benefício desses carros. Não olhe o preço. Ar-condicionado, roda, cor. Eu quero esse carro dessa cor. Vocês vão sair daqui com a mente de vocês turbinada, sabe para quê? Como que eu posso fazer para ter esse carro? Já seu curso vai fazer eu ter esse carro? Não, meu curso não faz ninguém ter nada. Eu não estou aqui para realizar sonhos, eu não sou gênio da lâmpada mágica para realizar sonhos de ninguém. Quem realiza os sonhos são vocês. Eu estou aqui para liberar vocês essas limitações que foram criadas em vocês desde o dia que vocês nasceram. Que vocês não podem ter a porra de um carro bom, que vocês não podem visitar a porra de um lugar bom, que vocês foram criados com esse sistema fraco, falho que é para ser limitantes, para ser empregados dos outros. Estou aqui para liberar vocês dessa energia que criaram vocês, dessa bolha que colocaram vocês. Porque eu venci e vocês podem vencer. Então vamos nessa, pessoal. Para ajudar nessa parte psicológica, eu tenho o nosso profissional Marcos Montanelli, Dr. Marcos, tá? Olha o currículo do cara. Formado em comunicação social, trader especialista em desenvolvimento humano, tem formações de coach, certificação internacional pela Association, tá? PNL, ICR, certificado internacional pela The Society, Instituto Richard Brandt. Olha só, o cara é reconhecido da importância das habilidades psicológicas e emocionais para a execução do operacional. Foi a fundo nas técnicas mais recentes e eficazes para aprimorar a psique na modulação do comportamento, que o levou a criar um processo de coach exclusivo para operadores de mercado financeiro, tá? Então ele vai preparar a mente de vocês a parte psicológica. Mariana Porto, pessoal, vai estar comigo nesse projeto. Mariana é minha esposa e sócia da empresa Number One, nada mais do que esposa do Top 10, né? Iniciou os estudos junto comigo em 2017. Ela começou aprendendo comigo, que eu já tinha base para ensinar ela. Porém, assim que ela começou a se destacar, teve que dar uma pausa nas operações por causa da gravidez. Maria nasceu logo em seguida em 2018, em fevereiro, e nossa mini trader, né, que a gente chama, Maria, nossa bebê. E ela voltou, tá? Recomeçou em 2019, então, ou seja, não começou a operar em 2019, ela voltou às operações, ela estava se destacando muito, e foi um período muito difícil para ela, porque ela começou a me ver se destacando e ela ficando para trás, mas nós ganhamos um presente. Então ela voltou às operações em 2019, chegando à consistência. Ela é a primeira mulher a assumir a sala de operações de fundos binários na minha ausência quando eu precisei tirar férias. E outra, pessoal, olha só, hein? Atingiu a marca de 22 pregões sem atingir nenhum stop. Ela não assumiu a sala. Ela não só assumiu a sala, como ela segurou a bola. Eu acho que isso é importantíssimo destacar. Ah, mas é cheio de gente. Imagina, uma mulher assumir uma sala perante vários homens machistas. Todo mundo sabe que esse mercado é um mercado muito machista e muitos homens acabam achando que eles são os únicos com capacidade. Ela é especialista nas gráficas, análise técnica, desenvolveu sua própria análise, observa como ninguém, de forma minimalista, todas as conferências antes de realizar a operação. Ela tem a virtude que eu não tenho, paciência. Ela chega a ficar diversas horas sem realizar nenhuma entrada, buscando refinar ao máximo cada detalhe. E os alunos da sala, todos, pessoal, apelidaram ela de Marilyn, mãe, empresária, trader. Tá, pessoal? Então, fiquei até emocionado de falar aqui. Espero poder ter agregado na vida de vocês alguma coisa. Essa é um pouco de como funciona o mercado. Claro, precisa de muito mais conteúdo para eu poder refinar cada detalhe para que vocês possam se tornar um trader profissional e traders consistentes. Obrigado a todos por ter ficado até o final e eu acabei me emocionando aí nesse final, tá? Então, pessoal, obrigado a todos e até os próximos estudos.